Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade, né? Nós estamos lendo Isaías, lembra? Paramos ontem no 21 e vamos dar continuidade hoje no Isaías 22. Isaías 22 fala: mensagem contra Israel. Então vai ser uma mensagem diretamente para o povo de Israel, ok? Vamos lá? Esta é 22:1. Esta é a mensagem a respeito do Vale da Visão. Esse Vale da Visão que ele fala aqui é Jerusalém como um todo que ele quer falar. Por que é que vocês estão nos terraços, gritando e festejando? Deus perguntando através de Isaías para aquele povo. Porque a cidade está toda alvoroçada e alegre. Os soldados de Jerusalém que morreram nesta guerra não foram mortos em batalha. Todos os seus oficiais fugiram e foram presos antes de terem atirado uma só flecha. Até os que fugiram para muito longe também foram presos. Por isso eu disse: vão embora, deixe-me chorar amargamente. Não tentem me consolar por causa da desgraça do meu povo. 5. Pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nos enviou aquele dia, um dia de terror, de confusão e de derrota no Vale da Visão, ou seja, em Jerusalém. As muralhas da cidade foram derrubadas e os gritos dos seus moradores foram ouvidos nas montanhas. 6. Nos seus cavalos e carros de guerra e armas com arcos e flechas, os soldados do país de Elam vieram nos atacar. Os soldados de Kir também vieram com os seus escudos. Os vales de Judá estavam cheios de carros de guerra e cavalaria e os inimigos estavam em frente dos portões de Jerusalém. A Isaías, usada por Deus, perguntou: por que vocês estão alegres? Se tudo está dando errado, se morreram soldados, se as muralhas foram destruídas, qual o motivo de estar alegre? Ficou a pergunta, né? Para aquele povo, por quê? Né? Isaías estava sem entender. 8. Judá não tinha nenhum meio de se defender. Naquele dia vocês foram buscar as armas que estavam guardadas no salão da floresta. Examinaram as muralhas para marcar os lugares onde havia brechas e encheram de água o açude que ficava dentro da cidade. Examinaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas, a fim de usar as pedras na construção das muralhas. 11. Entre as duas muralhas, vocês construíram um reservatório para guardar a água que vinha do açude velho. Porém, vocês não deram atenção a Deus, que há muito tempo já havia planejado todas essas coisas. Ou seja, ele estava falando que Deus tinha orientado o que fazer. Porém, aquele povo de Jerusalém estava confiando em si próprio, nas suas armas, na sua força. Será que a gente tem pessoas assim hoje? Que em vez de confiar em Deus e descansar no Senhor, tentam fazer tudo o que elas podem? Eu conheço inúmeras situações em que as pessoas tentam fazer tudo para conseguir, né? E aí, às vezes, Deus não deixa que aconteça pelas nossas próprias forças, para que a gente perceba que Ele é Deus. Né? Como eu já falei ontem, as pessoas teimam em querer ser independente. Quem já assistiu o filme, como era o nome do filme? Esqueci o nome do filme. Que falava da Trindade, aí ficou muito tempo. A cabana. Tem uma cena lá na cabana que mostra isso, que o ser humano, daqui a pouco ele já se acha, né? Lembra do episódio também lá no barquinho, quando Jesus veio andando sobre as águas e João
disse assim, minha irmã, se é tu, Jesus, então faz com que eu ande também sobre as águas. E aí Jesus disse, vem. E ele foi e começou a caminhar. Só que daqui a pouco ele desviou o olhar de Cristo e começou a afundar. Então nós somos assim, né? Deus não pode dar um pouquinho que a gente já acha que a gente é autossuficiente, né? Que a gente sabe tudo, que a gente pode com as nossas forças fazer tudo. E nós somos criaturas de Deus. Existe alguém que nos criou, que nos conhece melhor do que nós mesmos. Por exemplo, quando eu oro a Deus, eu peço para Deus assim, Senhor, eu quero ser feliz. Sabe por quê eu faço essa oração? Porque eu não sei o que me faz feliz. Só Deus sabe. Né? Então abrange algo muito grande quando a gente diz, Senhor, eu quero ser feliz, porque nem nós sabemos o que nos faz feliz. Então esse povo aqui de Jerusalém tinha armamento, estava cercada a muralha, mas tudo isso caiu, porque Deus deu uma ordem e eles não cumpriram. Né? Então a gente vê isso na Bíblia direto. Deus manda fazer uma coisa e quem faz essa coisa é abençoado. E quem não faz não é abençoado. Né? Então, mais uma vez aqui o povo se achou. E aí, depois de toda essa destruição, Isaías não entendeu que ele estava festejando. Por que vocês estão festejando, gritando, fazendo festa, se está tudo ruim? E vamos continuar. Porém, vocês não deram atenção a Deus. Olha que ele falou. Que há muito tempo já havia planejado todas essas coisas. Não confiaram naquele que fez tudo isso acontecer. Né? Então, ele dizendo assim, olha, vocês não confiaram em mim, né? Então, 12. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, os estava convidando a chorar e a se lamentar. E raspar os cabelos e vestir roupas feitas de pano grosseiro em sinal de tristeza. Em vez disso, vocês se divertiram e festejaram, mataram touros e ovelhas, comeram e beberam vinho à vontade. Vocês diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Tá cheio de gente assim, né? Curtindo a vida aí. Tá cheio de crente assim, curtindo a vida doidada, igual aquele filme, né? Achando que Jesus não vem agora. Que mais tarde eu posso me consertar com Deus. Que mais tarde eu vou para a igreja. Mais tarde eu leio a Bíblia. Mais tarde, né? Tá cheio de crente assim. Que é mais tarde. Acorda, irmão. Acorda porque assim como você pode ver Jesus vindo sobre as nuvens, você pode ir embora agora com Deus. E aí, como é que tá a tua vida? Para pensar, viu? O amanhã é bíblico, não nos pertence. Eu não sei se daqui a pouco eu estou viva. Então não posso deixar para fazer as coisas de Deus amanhã. Deu para entender? Esse povo fez isso. Não deu crédito a Deus, que Deus tinha mandado fazer, e foram fazer aquilo que bem entendia. E deu no que deu aqui nessa queda, nessa destruição, queda da muralha, tudo dando errado. 13. Em vez disso, vocês se divertiram, tá? Já falei. Beberam e tal. Porque amanhã vamos morrer, né? Então, tem pessoas que vivem assim. Eu tinha um colega que dizia assim, pra que estudar se o futuro é a morte? Pra quem tanto nasceu, cara? Não podemos ter essa mentalidade. Eu tinha, gente, eu tenho que porque eu aceitei Jesus com 21 anos, né? Já falei pra vocês. Eu não nasci num lar cristão. A minha família não era evangélica, né? Então eu não tive essa criação de desde criança saber a verdade, né? Andar na verdade. Então eu não tinha esse parâmetro. Por não ter esse parâmetro, eu ficava pensando igual esse povo aqui. Eu vou comer, festejar, fazer tudo o que eu quero, porque amanhã morreu. Eu pensava assim. Talvez você pense assim. Né? Mas eu não era cristã. Então, isso não é pensamento de gente cristã, hein? Porque o pensamento de crente cristão é: eu posso morrer daqui a pouco e eu vou prestar conta com o meu Criador.
certo? E eu não tinha essa concepção. Talvez muitos desses israelitas aqui, com essas falas aqui, eles também não tivessem tido esse encontro também com Deus, né? Esse discernimento de que não, que existe um Deus, que preparou algo melhor para nós, que coordena todas as coisas, que tudo só acontece com a sua permissão, né? Então talvez ele não tivesse, como eu não tinha, esse contexto aqui, né? Vamos pensar assim. Mas fica para nós o alerta. Nós, como cristãos, precisamos não pensar desse jeito aqui. Eu vou comer, beber, me divertir, que amanhã morreu. Não. Nós sabemos, servo de Deus, que nós vamos prestar conta com Deus. Então, vamos fazer o que é de Deus. Agora, hoje, os campos estão brancos. E agora à frente juntamente com meu esposo, à frente de 2 igrejas, é que a gente vê a necessidade. Tá enorme. De soldados para lutar. Você aí que é cristão e tá dormindo de braço cruzado, sem fazer nada, tá cheio de trabalho para fazer na obra do Senhor. Não temos professores suficientes. Não temos missionários suficientes para espalhar nesse mundo inteiro. Por isso que Deus me colocou até aqui para falar na internet, porque eu não tenho nem noção onde vai chegar essa pregação. Mas vai chegar. Arruma a tua casa, volta para os caminhos do Senhor, faz a obra. É necessário. Você precisa ser luz. Você precisa ser referência para alguém, de forma cristã. Senão de nada adianta. Nós nascemos, ontem eu vi uma pergunta do Marcos Mion, falando que o filho dele perguntou para que eles nasceram. E ele não sabia, disse que nem um sábio sabia, não sei o que. Ele não lê a Bíblia, né? Porque se ele lesse a Bíblia, ele ia ver que está escrito lá que nós nascemos para o louvor de Deus. Ponto. É a nossa função aqui na terra. Nascemos para louvor de Deus. Então, para o louvor de Deus, nós precisamos fazer coisas para Deus. Certo? Então, viver corretamente, lendo a palavra, vendo o que a gente precisa fazer e fazendo as coisas corretas, nós estamos louvando a Deus, ok? Vamos continuar, Isaías 22:14. O Senhor Todo-Poderoso se revelou a mim e me disse: não perdoarei essa maldade que eles fizeram. Todos morrerão sem serem perdoados. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei. Né? Então a gente viu que o nosso Deus, ele demora a se irritar, mas ele se irrita também, né? E quando Deus se aborrece, é duro, hein? Então ele falou aqui, ó, não vai ter perdão para ninguém. Acabou. Né? Eu tô falando, eu, Deus Todo-Poderoso. Então, vamos repensar nossas vidas. Em 15, vamos lá. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, ordenou que eu fosse falar com Zebina, o administrador do palácio do rei, e lhe dissesse o seguinte: o que é que você está fazendo? Quem disse que você tinha o direito de cavar a sua sepultura na rocha, no lugar mais alto do monte? Aí eu estava lendo aqui que só quem tinha muito dinheiro é que tinha as sepulturas cavadas nessas pedras. Então ele estava dizendo para ele aqui: você nem é importante, né? Nem tem, que era quem tinha dinheiro para estar cavando a tua própria sepultura. Por quê? 17. Você é poderoso, mas o Senhor vai agarrá-lo e com toda a força vai jogá-lo longe. Ou seja, Deus ia colocar ele no lugarzinho dele. Ele estava aprontando a cama dele, mas não era bem assim. 18. Ele vai pegá-lo como quem pega uma bola e vai jogá-lo longe, num país enorme, que o enchiam de tanto orgulho. Não, enorme.
Ali você morrerá perto dos seus carros de guerra, que o enchiam de tanto orgulho, pois você é uma vergonha para o seu patrão, o rei de Judá. Aí ele disse que esse cara aqui, ele era chefe, era a segunda pessoa depois do rei, tinha um certo poder em suas mãos, mas ele não tinha dinheiro. E ele já estava se autopromovendo, né, tirando vantagens. E Deus disse para ele: olha, eu estou vendo tudo isso aí, isso não está certo. E ele falou: e aí tu estás pensando, porque tu tens, ele fala aqui, né? Só porque tu tem carro de guerra, né, tu tá te achando? Não, eu vou te colocar no teu lugar. E aí Deus fez isso. E Deus faz isso conosco. Quando a gente se acha, Deus faz a gente baixar a cabeça e reconhecer que Ele é Deus. E às vezes é da pior forma, viu? Para que a gente entenda. Né? E como o Pai, Ele corrige. Né? A gente já viu isso em inúmeros textos, que Deus, quando Ele nos ama, Ele nos corrige como um pai. O Pai nos corrige, nos bate, para que a gente seja pessoas de bem, né? Então Deus faz a mesma coisa. E aí Deus estava falando isso para esse cara aqui que estava se achando como oficial aqui. 19. O Senhor Deus disse a Sabina, eu vou tirar você da sua alta posição e vou rebaixá-lo. O que Deus ia fazer com ele. 20. Então chamarei o seu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com a roupa de administrador e lhe darei o cinto que você estava e passarei para ele toda a autoridade que você tinha. Ou seja, ele ia tirar o poder desse cara de Seb... Como é o nome dele? Ai, cadê? Só porque eu quero achar. Ele ia tirar o poder da mão dele e ia colocar na mão de outros. De Eliaquim, ia botar na mão de Eliaquim, certo? E aí olha o que ele fala: Eliaquim será como um pai para os moradores de Jerusalém, para o povo de Judá. Darei a ele as chaves do cargo que ele ocupará como o homem mais poderoso do país, logo abaixo do rei. Ou seja, ele ia tirar de Sebna o poder e ia dar para esse Eliaquim, certo? Tipo para colocar o Sebna no lugar dele, que ele já estava se achando. Até por causa do cargo, né? O cargo dava para a pessoa ter essa visão de que ela era importante. Gente, tá cheio disso, né? As pessoas falam assim, pra gente conhecer as pessoas, a gente tem que dar dinheiro ou poder, que aí ela se mostra, se ela é boa ou não, né? Então aqui o Sebna se mostrou um péssimo administrador, né? Um péssimo oficial. 22. Darei a ele as chaves, tá, já li. 23. Eu afirmarei no seu lugar como uma estaca que foi fincada firmemente no chão, e toda a sua família se sentirá honrada por causa dele. Então, os familiares desse rapaz que ia ser colocado por Deus ia ser achado. 24. Mas os seus parentes, desde os mais importantes até os mais humildes, vão se tornar uma carga pesada para ele, pois viverão às suas custas. Eles serão como canecas, vasos e jarros pendurados numa estaca. 25. E assim como a estaca quebra com todo esse peso, assim Eliaquim perderá a sua posição e todos os seus parentes ficarão sem recursos. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estava falando. Aí eu estava lendo aqui que o que aconteceu? Ele tirou esse Sebna, né, que estava se achando, já estava tipo fazendo as maracutaia dele aí, a favor dele mesmo. E aí ele ia colocar um outro, que ele queria no lugar dele, só para tirar ele de rota e para que ele percebesse que ele não era mais do que Deus. Só que ele aqui, quando ele colocou ele no lugar dele, ele diz aqui que a família dele começou a, tipo, sugar ele. Não tem, aí ele ainda coloca aqui que
Ele começou a beneficiar a família. Acontece isso no governo, né? Às vezes a gente vê que dá emprego para o filho, né? E não pode no meio político, e aqui também não podia. Mas ele estava dando cargos, ele aqui para todos os parentes dele. E aí foi o erro dele, e ele caiu também, né? Por isso aqui, por estar fazendo isso erradamente, não pode. Né? Se essa lei aí também para nós hoje tem, que a gente não pode empregar os parentes, naquela época também, né? Não poderia beneficiar ninguém, tinha que ser justo. E por ele aqui não ser, ele também ia cair. Então, o que, que a gente fica a lição para nós hoje de Isaías? Que apesar da gente ter, né, algo, né, da gente ter algo que demonstre poder ou força, algum cargo nessa vida aí que Deus de repente nos deu, nos coloca nas nossas mãos, isso não significa nada, né? Eu não sou ninguém, assim como cada um de nós não. E não nos torna diferente nenhum cargo das outras pessoas, né? Nem o fato de você ter uma casa boa, um carro, isso, aquilo, um cargo no governo, nada disso te faz diferente das outras pessoas. E precisamos, os dois não agiram dessa forma. Agir com justiças, né? Sem dar privilégio para os seus. Então, é assim que a vida funciona. E Deus, ele não dorme, Deus. Tem um versículo que diz que Deus não dorme. Você sabia disso? Isso é um segredo, viu? Só quem lê a palavra sabe. Deus não dorme. Ele está acordado o tempo todo. A palavra de Deus diz que ele trabalha o tempo todo. Até porque Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então, ele está em todos os lugares. Ele sabe todas as coisas que nós fazemos ou pensamos. E ele tem todo o poder. Esse é o Deus que nós servimos. Então pense nisso. Então Deus não dorme e Deus não se agrada. Assim como ele não se agradou com esses dois, acho que eram oficiais da época, ele também não se agrada com aquelas pessoas que dizem que o seguem e verdadeiramente não o seguem. Que de repente você está até acomodado, achando beleza. Eu vou para a igreja de vez em quando, eu vou quando eu quero e tal, eu faço quando eu quero. E tá tudo bem, não tá tudo bem, né? A vida com Deus é uma constância, ok? Lembra de um gráfico? Eu sou professora de matemática, né? Então, o gráfico, ele tem gráfico que fica oscilando assim, e tem gráfico que tem uma constância. Então, a vida com Deus, ela tem que ter uma constância. Você precisa fazer a obra a tempo e fora de tempo. Você precisa fazer a obra a todo tempo. Você não pode ficar pensando assim, eu servi a Deus no passado, consegui tantas almas, quando eu era menor, quando eu tinha tantos anos, eu era líder, não sei de quê, mas agora eu não consigo mais fazer nada. Não, acorda, Deus, ele renova nossas forças. Então, por mais que você tenha uma idade avançada, Deus renova. Basta que você queira. Então, fica a dica. Se você já tem uma certa idade, mas quer servir ao reino, Deus vai te capacitar, vai te dar força. Né? A minha sogra é um testemunho vivo. Né? Ela já tem uma certa idade, ela está com dificuldade, mas ela está lá, gente. Ela está em tudo. Ela vai para a ilha com a gente, ela está na igreja, ela está no dia da ação, ela não pode ficar em pé o dia todo, mas ela vai. Então, Deus, ele renova nossas forças. Então, hoje fica esse otimismo para você. Que você peça em oração que Deus renove as suas forças e que você volte a ser útil. Né? Porque nós somos o corpo de Cristo. E no nosso corpo tem partes inúteis? Não. Todas as partes do nosso corpo têm uma função e um destaque. Então, você não pode ser uma parte do corpo de Cristo inútil. Você tem que fazer parte, você tem que se movimentar, você tem que fazer acontecer. Amém? Vamos orar nesse momento por isso. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado.
por mais um dia, Senhor, lendo a Tua palavra, com todos aqueles que vão assistir e ver esse vídeo. Obrigado pelos aqueles que param, Senhor. Um minuto do seu tempo, Senhor, para junto comigo, Senhor, aprender mais e mais de Ti. Obrigado porque Tu nos usa, Senhor. Ontem eu li e disse, meu Deus, o que é que eu vou falar desse capítulo? E hoje Tu me usaste brilhantemente. Muito obrigado. Senhor, que nós não possamos ser como esses dois oficiais, Senhor, que só pensaram em si, tirar vantagem, em dar vantagem aos seus. Não, que precisamos ser justos, Senhor. Que possamos ser justos enquanto cristãos, Senhor, enquanto servos Teus, Senhor. Precisamos de fazer justiça, não dar privilégio a ninguém. Que também, Senhor, o dia que Tu nos der capacidade de estar em algum cargo importante ou termos algo a mais, Senhor, que jamais, Senhor, nós possamos achar que isso nos faz melhor. Nem as outras pessoas, nem a Ti, Senhor. Que nós possamos sempre entender, Senhor, que Tu és o Criador, que Tu és o dono do universo, que Tu criaste todas as coisas e que nada, Senhor, acontece sem a Tua permissão. Que sempre possamos entender isso, para que possamos viver melhor. E ajuda, Senhor, a todos aqueles que estão parados na Tua obra, que já têm uma certa idade, ou até aqueles novos, Senhor, que estão ainda começando na fé, se achando incapazes. Ó Deus, quem capacita é o Teu Espírito, capacita o Teu povo, novo ou velhinho, Senhor. Dai força, ânimo, alegria de viver, dai satisfação de viver, dai alegria de Te servir, Senhor, que é imensa, que eles precisam ter essa alegria de viver e de Te servir sem passar por dificuldades, Senhor. Sem passar como eu passei pelo câncer para entender o Teu amor, Senhor. Não é esse o meu querer para ninguém, Senhor. A minha vontade, a minha oração, Senhor, é que todos possam acordar para fazer o Teu trabalho aqui na terra, Senhor. Porque os anjos, Senhor, queriam proclamar o Teu nome, mas Tu tirastes esse poder da mão deles e desse para nós, esse privilégio de anunciar a Tua palavra aqui na terra, até que Tu venhas, Senhor. Então capacita, dai ânimo, força, energia, inteligência e tudo aquilo que pode vir de Ti, criatividade, Senhor, para fazermos a Tua obra a tempo e fora de tempo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado a você que pôde estar comigo. Se você puder compartilhar esse vídeo, compartilhe, porque é bênção. Se você ainda não assistiu nenhum, foi o primeiro vídeo que você viu meu, né? Nós estamos lá no canal, no YouTube. Você vai lá, clica no seu celular, YouTube, aí você vai escrever lá, Ranildes Barros. E aí vai aparecer todos os vídeos que eu já fiz. E a gente começou comentando provérbios, passando por Eclesiastes, Cantares, e agora nós estamos em Isaías. Então, em todos esses vídeos tem uma continuidade da leitura da palavra de Deus. Então, você pode entrar lá, assistir, curtir, comentar. Eu queria agradecer, nem anotei o nome dela, de uma amiga do meu filho que tem assistido e tem comentado e tem me deixado muito feliz, porque ela diz que Deus está me usando para falar com ela tão claramente. Isso é o poder de Deus, tá bom? Então compartilhe bênção, compartilhe esse vídeo com quem você puder, tá bom? Para que mais pessoas acordem para fazer a obra de Deus, porque os campos estão brancos e nós precisamos fazer alguma coisa para que Jesus volte logo para nos buscar para o céu. Amém? Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tá bom? Tchau.